a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha falar, meu Deus, com cada um de nós, porque estamos aqui nessa noite para ouvirmos a tua voz. Meu Deus, estamos aqui porque queremos que o Senhor fale com a gente, meu Deus, fale com cada um de nós, porque estamos aqui prontos para te ouvir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a quem nós temos dado ouvidos, ou a quem tem te aconselhado, de quem você tem recebido os seus conselhos. Amém, gente? Amém. Porque entenda uma coisa, dependendo de quem for que te dá conselhos, você vai ser um vencedor ou você vai acabar não conseguindo vencer os seus problemas. Porque nós precisamos de bons conselhos. Amém, pessoal? Você vai entender onde o pastor quer chegar. Vamos lá. A Bíblia conta uma história verídica de um rei. E esse rei era filho de Salomão. O nome dele era Roboão. Vamos acompanhar a história dele para você entender melhor. Então diz assim a palavra de Deus: foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. E tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Veio ele com todo Israel a Roboão e lhe disseram: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Então, deixa eu explicar a história para depois você entender tudo que o pastor tem que falar hoje. Então, o rei Salomão morreu. Quem entrou no seu lugar foi Roboão, seu filho. E quando ele estava para assumir o reinado, pessoal, veio Jeroboão e falou para ele assim: Roboão, por favor, seu pai Salomão era muito duro com a gente, era muito pesado com a gente. Alivia, por favor, essa carga, esse peso de nós, porque se você fizer isso, nós vamos te servir, seremos os teus servos. E Roboão então disse: tudo bem, espera 3 dias, daqui 3 dias vocês voltam aqui que eu vou lhe dar a resposta. Aí entra o conselho que o pastor Luciano vai falar hoje. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, segundo Crônicas 10, agora no versículo 6. Tomou o rei Roboão conselho com quem? Com os homens idosos, com os anciãos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos, o que, pessoal? Para sempre. Então vamos lá, pessoal. Ele foi lá e se aconselhou com os homens idosos, com os homens mais experientes, com aqueles homens que estavam na presença de Salomão há anos. Ou seja, aqueles homens tinham recebido toda a sabedoria de Salomão, não eram qualquer homens, eles estavam totalmente instruídos. E esses homens disseram assim: Roboão, se você cuidar desse povo, se você disser boas palavras, se você tratar bem esse povo, eles vão ser seus servos para o resto da vida, você não vai ter problema.
De repente alguns aqui estão falando, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Nós vamos chegar lá. Amém, gente? Primeiro eu tenho que contar a história para você entender. Então, olha, se você cuidar desse povo, falar boas palavras para ele, tratá-los bem, olha, eles vão ser seus servos para o resto da vida. Eu pergunto para você, essa orientação foi uma orientação sábia, pessoal? Foi uma orientação divina? Claro que foi. Foi uma orientação dada por pessoas cheias do Espírito Santo. E eu posso dizer uma coisa para você? Deus também tem te orientado através dos homens de Deus. Quantas vezes você perguntou assim, Senhor, poxa, eu preciso de uma orientação, eu preciso de uma resposta, e você veio num culto e a resposta veio, você não precisou nem falar com o pastor, você recebeu a orientação, você recebeu a direção. Com quem já aconteceu isso, pessoal? Está vendo? Ou de repente não foi nem com o pastor, ouvindo a rádio, ouvindo um testemunho, ou conversando com uma pessoa mais experiente, ou até, pessoal, conversando com o próprio Deus. Você pediu, Senhor, me dá uma orientação, me dá uma... E o Espírito Santo foi lá, de alguma forma, ele falou com você, ele tocou no seu coração, e ele te deu a orientação. Às vezes demorou um pouquinho, porque nem sempre a resposta vem quando a gente acha que ela vai vir. Mas Deus te dá conselhos. Pessoal, daqui a pouco eu vou falar uma passagem de Salmos muito forte sobre os conselhos que Deus dá. Deus, diga comigo, Deus não deixa de aconselhar os seus filhos. Ele está sempre aconselhando os seus filhos. Ele está sempre dando direções, orientações. Às vezes usa um pastor, usa um testemunho, às vezes usa uma pessoa lá na rua que você nem conhece, às vezes você está num banco, na fila do banco, e você está ouvindo a conversa de outra pessoa, que é feio, tá? Mas você está ouvindo a conversa de outra pessoa, e aquela pessoa fala com você. Sim ou não? Porque Deus, Ele tem várias maneiras de falar com a gente, pessoal. Se Ele usou uma jumenta para falar com Balaão, não tinha ninguém para falar com ele. Sabe quem Deus usou para falar com Balaão? Uma jumenta. Fez a jumenta falar. Está dando para entender isso não? Então, Deus te dá conselhos. Só que o grande problema é que Deus dá conselhos, mas o mal também dá. E muitas vezes a pessoa fica naquele conflito entre dar ouvido à voz de Deus ou a voz do mal. Deus de repente está dizendo para você assim, meu filho, se firma na minha presença, larga o pecado, larga aquilo que está errado, não fica andando com pessoas que de repente não estão te trazendo boas coisas. O Espírito Santo vai falando, gente. Ele te orienta dizendo, olha, lê mais a minha palavra, me busca mais, se firma no meu caminho. Foi a orientação que os anciãos deram a Roboão. Orientações sábias. Deus vai orientando também. Só que olha só o que aconteceu com Roboão, pessoal. Olha só. Versículo 8. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado. E tomou conselho com quem, gente? Com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ao invés de ele dar ouvido aos homens de Deus, a pessoas com sabedoria, com bagagem para poder passar, ele foi lá e se orientou com os jovens, com os garotos que tinham crescido com ele, com as pessoas que tinham crescido com ele, sem responsabilidade nenhuma, que não tinham sofrido nada na vida, que nunca tinham passado por problema nenhum. Eu posso dizer, pessoal, muitos têm feito isso. Ao invés de ela ouvir os conselhos de Deus, ela tem dado ouvido conselhos a pessoas que não têm nada para passar para ela. Às vezes conselho de amigo, conselho de alguns familiares. Sim ou não? Conselho de pessoas que não tem nada para passar, porque
Você olha para a vida da pessoa, ela não é exemplo em nada. É ou não é? Tem gente que é louca para poder dar sermão na gente, né? E não tem exemplo nenhum para dar. É ou não é, pessoal? Vira e mexe, a pessoa tenta. Não, fulano, não é assim, não é bem assim. Mas você vai ver, a pessoa está com a vida toda incorreta. Está dando para entender, pessoal? Então, muitas pessoas, elas têm deixado de ouvir os conselhos de Deus para ouvir conselhos de pessoas que não têm nada para passar para ela. Está dando para entender, pessoal? Como eu disse, conselho de amigos, de alguns familiares, conselho até de pessoas que são até instruídas, médicos. Você vê, uma certa vez, uma senhora falou: pastor, eu estou aqui desesperada. Falei: por quê, pastor? Eu fui lá no psicólogo, passando problema no meu casamento, meu marido está me traindo, e chegando lá, eu pensando que ouvi uma orientação da psicóloga, sabe o que ela me disse? Separa, ele não é para você. Ou seja, eu queria ouvir uma maneira de resolver aquele problema, e a maneira que ela me deu, a solução que ela me deu para separar. Eu posso dizer, pessoal, tem gente assim. Conselho que o mundo dá, paga com a mesma moeda, faz a mesma coisa. É ou não é? Quantos conselhos que o mal tem dado? Eu posso dizer, às vezes não usa nem pessoas, usa os nossos pensamentos. Todas as vezes que você ouve uma vozinha no canto do ouvido, gente, uma vozinha negativa, cuidado, porque o mal também fala. E às vezes a pessoa, por não ver nada do lado dela, ela não acha que é o mal, ela acha que é os pensamentos dela. Mas é o mal sopra a pessoa. Todas as vezes que você ouve uma orientação que te coloca para baixo, que te coloca para... é uma orientação do mal. E o mal está sempre falando para a gente o quê? Desiste, desanima. Desanima. Uns tempo atrás, não foi aqui numa igreja que nós passamos, um rapaz, ele firme na igreja, estava cheio da presença de Deus, as coisas dando tudo certo para ele. Veio uma pessoa e disse para ele assim: fulano, você está indo muito na igreja, você está virando agora bitolado, você está virando fanático. Olha, sabe o que você faz? Diminui o tempo da sua de igreja, porque você não precisa do pastor para receber uma orientação. Lá na sua casa mesmo você abre a Bíblia, lá mesmo você fala com Deus, tá bom. E o rapaz foi dar ouvidos. Realmente, a primeira semana foi 1000 maravilhas, pessoal. Leu a Bíblia, orou. Olha, ele fez o que ele nunca tinha feito. Só que na semana seguinte, ele foi diminuindo o que, pessoal? O ritmo, né? Foi lendo menos, foi orando menos, foi jejuando menos, foi buscando menos, até o ponto que ele não estava mais orando, não estava mais jejuando, não estava mais falando com Deus. E ele acordou quando, sem ele menos perceber, quando ele olhou, ele já estava fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes de conhecer Jesus. Foi quando ele caiu e se falou: não, eu preciso buscar. Mas tudo porque ele ouviu um conselho do mal, usando uma pessoa, mas um conselho do mal. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual conselho você tem ouvido, gente? Porque nós, até Jesus voltar, nós vamos ouvir os dois conselhos todos os dias: os conselhos de Deus e os conselhos do mal. Qual conselho você tem dado ouvido, pessoal? A quem você tem dado ouvido? A quem você tem dado ouvidos para agir, para tomar atitudes? Porque entenda uma coisa, gente, você precisa a todo momento estar pedindo a direção de Deus. Ouça o que eu digo: se você pedir a direção de Deus, Ele não vai te deixar errar. E eu posso falar, enquanto você não tiver certeza, não tome nenhuma decisão. Enquanto você não tiver certeza, e olha, pessoal, para a gente chegar a essa conclusão, que a gente quebra a cara, sim ou não? Que a gente quebra, quantas atitudes tomamos sem estar realmente certos de que se era ou não a vontade de Deus? Tomamos atitudes
atitude, quando a gente viu, eram atitudes que não eram atitudes acertadas realmente. Às vezes tomamos atitude na emoção, tomamos atitudes com o conselho dos outros, e quando a gente vê, a gente perdeu a cabeça. Está dando para entender? Olha só qual foi o resultado do conselho. Olha o conselho que os jovens deram. Versículo 10. E os jovens que haviam crescido com ele disseram: assim falarás ao povo, que diz: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas aliviam de sobre nós. Assim lhes falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impõe jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com o que, pessoal? Com escorpiões. Olha só. Os jovens falam: não, ô Salomão, ô Robon, não dá mole para esse povo não, Robon. Fala para eles: olha, se seu pai era ruim, você vai ser mais ainda, você vai ser mais severo ainda com ele. Aparentemente, poderia até ser uma orientação, não sei como que eram as pessoas na época, mas não foi uma atitude, pessoal, não foi uma orientação dada pelo Espírito Santo. Olha só o que aconteceu por causa dessa orientação. Versículo 18. Então o rei Roboão, versículo 12, né? 12. 3 dias depois. 12, né? 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, e Roboão como rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim. E ao terceiro dia, dura resposta lhe deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho de quem? Os anciãos. Olha o que é desprezar o conselho de Deus, pessoal. Olha o que é desprezar o conselho do Espírito Santo. E lhes disse: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com quê? Com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isso vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Versículo 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dera ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Cada homem a sua tenda, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Sabe como que eu vejo nessa palavra, pessoal? O povo disse: então quer dizer que você vai fazer pesado o nosso jugo? Você vai agravar ainda mais? Então quer dizer que você não deu ouvido aos anciãos? Então tudo bem, agora fica sozinho. Agora é contigo. Nós vamos cuidar da nossa vida. Posso dizer, pessoal, às vezes é isso que Deus fala, porque a pessoa muitas vezes deixa de ouvir os conselhos de Deus para ouvir outros conselhos. Então Deus lá do céu diz assim: então, meu filho, fica sozinho. Já que você não está dando ouvidos a mim, então resolva os seus problemas sozinhos. E eu pergunto para você, pessoal, o que será da nossa vida resolvendo os nossos problemas sozinhos? O que será da nossa vida resolvermos os problemas sozinhos? Eu posso dizer, tem muita gente assim. Deus já não está mais no controle da vida dela. Deus parou de guiá-la. Quando Deus para de guiá-la, olha só o que acontece, pessoal. Versículo 17.
Versículo 18. Então o rei Roboão enviou Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém os filhos de Israel o apedrejaram e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Em outras palavras, se destruiu tudo por causa de um conselho errado. Aliás, o conselho certo houve, mas porque não deu ouvidos ao conselho certo. Eu posso dizer, pessoal, Deus está nos aconselhando hoje. Deus está aconselhando você, está aconselhando a mim. Todo dia Ele nos aconselha: meu filho, pega firme comigo. Meu filho, o mal está aí fora. O mal está aí fora. As pessoas, elas andam com uma gana de fazer o mal para as outras. Sim ou não, gente? Esses dias eu fui resolver um problema lá em Campo Grande. Aí eu tive que parar bem em frente a uma casa que vende artigos para fazer trabalhos de macumbaria. Porque eu vi de gente saindo, gente comprando coisa, comprando isso, comprando aquilo. E gozado, pessoal, as pessoas não querem nem saber. Está lá na porta da onde vende esses negócios, uma imagem com o chifre do diabo, com tridente e tudo mais. A pessoa não está nem aí, ela entra mesmo. Está sabendo que está entrando na casa do mal, mas não quer nem saber. Elas pensam o seguinte: já que é para destruir aquela pessoa, eu faço o que for preciso. E eu posso dizer, nós estamos no meio desse tiroteio aí, pessoal. Nós estamos no meio desse tiroteio. Se nós não nos apegamos a Deus, acabamos sendo atingidos por essas flechas, ou por esses dardos, ou por esses males que estão aí à torta direita. Às vezes você está lá no seu trabalho, inocentemente, a pessoa não gostou de você, ela já quer fazer mal para você. Às vezes pessoas da sua própria família não gostou de você, quer fazer mal para você. Você entende por que nós temos que estar firme no caminho de Deus? E muitas vezes nós temos desprezado os conselhos de Deus, pessoal. Os conselhos que é para nos firmarmos, jejuarmos, orarmos, largarmos o erro, pegarmos firmes com Deus, buscar um encontro com Deus, sermos mais tementes a Deus. A gente vai desprezando esses conselhos. Ora mais, jejua mais. A gente não faz nada disso. Está dando para entender, gente? E quando desprezamos esses conselhos, Deus acaba dizendo o seguinte: meu filho, eu não vou poder fazer nada, eu não vou fazer mal para você, porque eu não sou mal, eu sou Deus, eu sou bom. Mas Deus fala o que o povo disse, então eu já não tenho parte com você mais. Eu não posso fazer mais, eu não posso te livrar quando você precisar que eu te livre. Eu não posso te guardar quando você precisar que eu te guarde. Está dando para entender, gente? E olha, é o que a gente tem visto acontecer. Vai fazer 20 anos que o pastor está na obra. Nesses 20 anos, o que eu vi de gente ser abençoadíssima, mas também o que eu vi de gente que deixou de ouvir a voz de Deus, e o mal acabou atingindo a vida dela. Porque, vamos lá em Salmos, só para terminar, pessoal. Livro de Salmos, capítulo 73, 24. Salmos 73, 24. Para terminarmos. Salmos 73, 24. Diz assim para a gente terminar. Salmo de Asaf. Olha o que Asaf disse. Um trecho da oração dele, ele diz assim: tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro a quem me compraza na terra.
ainda que a minha carne e o que, gente? E o meu coração desfaleçam, porque você enfrenta lutas no dia a dia, mas ainda que o meu coração e a minha carne desfaleçam, Deus é a minha fortaleza do meu coração, fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, deixam de ouvir os teus conselhos, perecem. Tu destróis os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém? Amém. Asaf dava ouvido aos conselhos de Deus, por isso que ele era um vencedor. Eu quero orar agora, pessoal, por você que diz: pastor, eu quero seguir piamente os conselhos divinos, os conselhos de Deus. Eu não quero tomar mais nenhuma atitude a partir de hoje sem que seja dada a direção de Deus. Enquanto eu não tiver certeza que é Deus falando comigo, eu não vou parar, eu não vou tomar nenhuma decisão. Porque, gente, chega de errar. Chega de errar. Quantas atitudes erradas tomamos e depois sofremos com elas? Sim ou não? Está na hora da gente parar de errar. Vamos começar a acertar. E se a direção é de Deus, você vai acertar. Porque com Deus, diga comigo, com Deus, até o que é para dar errado, Até o que é para dar errado, dará certo. Fique de pé, por favor.